Já estamos ao vivo, boa noite a todas e a todas. Estamos começando mais uma live da semana. E ontem foi dado o pontapé inicial. Bolsonaro agora vai cair. Passou pelo país inteiro uma carreata, que é o que nós podemos fazer até o presente momento. Pois bem, Diogo, como está? E a semana? Tudo tranquilo? O que temos de novo? Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos que nos acompanham mais essa nossa live aqui da página, né? Uma semana bastante, turbulenta, né, no nosso país e bastante turbulenta aí para o governo Bolsonaro, né? Acho que desde da sua posse, né, é a semana que, digamos assim, foi bastante difícil para o governo, né? Para o país já vem sendo há bastante tempo, né? A vida do brasileiro e da brasileira desde que Bolsonaro assumiu, né, vem piorando a cada dia, né? E essa semana foi uma semana muito ruim agora para o governo, né? Bolsonaro perdeu bastante engajamento nas redes sociais, há uma mobilização, né, real, né, da sociedade brasileira, né, pelo fim deste governo. Eu acho que, vamos dizer assim, é o início do fim. Vamos, né, sintetizar nesse sentido. Claro, tem muita coisa ainda para acontecer, precisa muita pressão popular, mas eu não tenho dúvida nenhuma que desde o início do governo dele é o momento mais próximo que nós chegamos, né, de poder derrubar esse fascínora do poder. Pois bem, João, então a gente já vai dar uma olhada agora em algumas informações, aí eu já quero que tu comente sobre ela. Antes de começarmos, a gente já quer pedir para todos e para todas curtir a nossa página aqui no Facebook, tá? E, bom, a semana que vem nós já vamos estar aí com uma programação nova, que nós vamos começar num processo lento, e nós vamos fazer todos os dias da semana, ou melhor, de segunda a sexta, né, notícias. Nós vamos começar pela parte da noite, né, possivelmente entre segunda, quarta e sexta aí, nós vamos ter sempre duas duplas aí falando sobre as notícias, e por enquanto nós vamos ter na sexta-feira nós vamos ter a Tela Sim, que às 10 horas da manhã vai dar uma comentada aí sobre a política do país, do que está acontecendo. A Tela Sim, que é uma grande companheira e dos movimentos sociais e do movimento feminista. Pois bem, chegando aqui muitos comentários aqui para nós, tá? Então, já quero colocar no ar aqui, João. Vamos botar na tela aqui para nós poder ver. Eu quero socializar contigo aqui uma informação e eu quero que tu comente sobre isso, João. Espera aí que não deu aqui, estava abrindo uma coisa errada. Deixa eu só abrir aqui. Agora sim. Não sei se deu para enxergar o que eu fiz de errado aqui. Só um pouquinho aqui. Eu quero me achar aqui. Não está dando para visualizar nada de novo aí, né, mano? Apareceu aí a questão do termômetro do impeachment, né? Tô vendo. Exatamente isso, Diogo. Isso, está aparecendo aqui para mim. Tá, eu quero mostrar aqui o seguinte, Diogo. Vou só botar agora no outro computador aqui que eu possa ir acompanhando aqui também aqui o termômetro do impeachment. Que é o seguinte, Diogo. Nós já temos nesse termômetro 111 deputados que são favoráveis ao processo de impeachment. Nós temos 327 que não se manifestou ainda e contra 75. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para os internautas que queiram acompanhar, né? Que é um site bem interessante, está aqui em cima o endereço dele aqui, né? placardoimpeachment.com. E aqui tem os deputados aqui
Aí tu pode colocar nesta parte aqui, que é por partido, pode colocar aqui por estado, e aqui só os contra, os favoráveis ou os não opinaram. E aqui tem um e-mail para tu mandar para eles, já tem aqui um textinho pronto aqui, que vai dizendo para poder mandar para os deputados. Mas aí eu quero te chamar a atenção o seguinte, por enquanto nós temos apenas 2 partidos, e eu vou colocar na tela aqui, apenas 2 partidos que são 100% contrário, 100% favorável ao processo de impeachment. Aqui os deputados do PT, que está em verde aqui, Diogo, são todos favoráveis à abertura de processo de impeachment. Dá para ver aqui, todos eles são favoráveis ao processo de impeachment. São 52 deputados. Depois nós temos os deputados do PSOL, que também são 10 deputados, e todos eles são favoráveis ao processo de impeachment, aqui em verde. Pois bem, são os únicos 2 partidos do campo de esquerda, de todos os partidos, que são favoráveis à abertura. Nos outros partidos não existe ainda consenso sobre o processo de impeachment ainda. Por incrível que pareça, não existe consenso ainda. Queria que tu comentasse, Diogo, isso aí, esse 111 ali aumenta? Ele diminui? O que tu acha, Diogo? Olha, Antônio, eu acho que aumenta e aumenta bastante, né? Que também a gente tem que entender ali que, provavelmente por ser um período de recesso na Câmara dos Deputados, né? Em um período onde muitos dos parlamentares estão em férias, né? Eu acredito que, por exemplo, ali não está, por exemplo, a oposição ao governo Bolsonaro, assim, aquela oposição real ao governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, ela tem em torno de 130 deputados, vamos botar assim por baixo, né? E o placar está 111, né? Então tu vê, por exemplo, tem muito parlamento, por exemplo, assim, o MBL, por exemplo, né? O MBL está puxando também o fora Bolsonaro, né? Tem muitos parlamentares do campo da direita que elegeram o Bolsonaro e que estão hoje, entendem que hoje ele deve ser afastado. Então esse placar eu acho que ele muito é por conta do período do ano, né? Nós estamos em meio de janeiro, ainda em recesso parlamentar, não tenho dúvida que depois que, a partir do dia 2 de fevereiro, quando a Câmara, 1º de fevereiro, aliás, desculpa, quando a Câmara voltar ao seu funcionamento normal, com certeza esse placar vai aumentar muito. Mas mais do que isso, né, nós precisamos continuar na batida, né, de denunciar os absurdos desse governo, né, de fazer a pressão popular que deve ser feita. Claro, né, ninguém aqui é irresponsável de aglomerar, de ir para as ruas e tal, mas eu acho que todo cidadão brasileiro, toda cidadã brasileira, todos os militantes, né, todo mundo que é orgânico, né, da vida real da política, mas também aqueles que não são, tem que fazer a sua parte. A gente não pode aglomerar, mas a gente pode fazer como foi feito no sábado e agora nesse domingo, né, grandes carreatas, grandes manifestações, né, os panelaços, né, tampar as redes sociais, dominar as redes sociais. Uma coisa que eu acredito aí que nos últimos 10 dias, depois de muitos anos, né, conseguimos destronar, digamos assim, né, o bolsonarismo, né, dos principais nas redes sociais. Eu acho que está sendo bem feito o processo. Mas não é fácil, né, Antônio? Não é fácil. É um governo fascínora, que foi eleito por uma direita bastante organizada e que vai ter que tomar muita pressão, para poder rever os seus conceitos em relação a esse genocida, né? Mas uma coisa é certa, Antônio, a gente conseguiu quebrar esse bloco, quebrar esse paradigma, porque é isso, as pessoas estão vendo o mundo todo se vacinar, estão vendo a realidade que é a incompetência desse governo, né? Ficou muito claro a incompetência do governo Bolsonaro, né? A partidarização do processo da vacina, né? As trapalhadas, né? O povo quer se vacinar, Antônio. O povo quer se vacinar, né? O povo comum, o trabalhador, né? O operário,
ele quer se vacinar, e o grande empresário também quer, né, a vacina. Então é uma coisa que hoje é unanimidade no nosso país, é a questão da vacina. Então o povo todo querendo se vacinar e vendo as trapalhadas do governo Bolsonaro, isso vai pesar muito contra ele, porque a retomada da nossa economia, a retomada minimamente de uma normalidade, ela passa pela vacina. E está muito longe, Antônio. Recém agora chegou 2 milhões de doses lá da Índia, temos aí pouco mais de 4 milhões de doses aí por parte do Butantan, os insumos estão longe de chegar para o nosso país, estão longe de chegar inclusive por conta do desgaste brasileiro com a Índia e com países, né, que produzem e são os grandes responsáveis por estes insumos. Então a população sentiu isso e agora está vindo para a realidade. Somado, é claro, né, a crise econômica, a crise financeira, o fim do auxílio emergencial, né, a nossa economia está parada e só vai voltar ao normal depois que pelo menos 70% da população brasileira estiver vacinada. Então eu entendo que a pressão ela tem que continuar, porque hoje, por exemplo, o Marcos Feliciano, né, esse crápula, que é um dos vice-líderes do governo na Câmara, ele dizendo, não, mas como é que vamos impeachment um governo legítimo? O povo não está indo para a rua. Olha a justificativa dele, né? Não, mas o povo não está indo para a rua. Quando nós derrubamos a Dilma, botamos mais de 1 milhão de pessoas na Avenida Paulista diversas vezes. Sim, mas olha o absurdo do cara, né? Olha o absurdo. Mas não vai ser fácil, Antônio, não vai ser fácil, mas temos que continuar com essa pressão forte aí onde pudermos. Vamos dar um número agora, a gente tem uma outra aqui. Vou só dar uma olhadinha nos comentários, entrou bastante comentários aqui. Vamos começar desde o começo ali. A Márcia ali, fora Bolsonaro genocida, né? Depois ali, fora o vagabundo, tudo a ver. A Carmen ali, presidente que não pode ajudar o povo, só pode ajudar o 01, o 02 e o 03 do filho, né? Essa é a prioridade. A Márcia ali fora, a Márcia ali bem atuante hoje, fora Bolsonaro quadrilha. A Carmen ali, salários estão morrendo. Depois aqui nós temos, depois da Márcia de novo, fora vagabundo, execrável. Depois nós temos aqui a Nena, fora Bolsonaro e a escola e a escória que o acompanha. Depois Presideco. Depois nós temos o Luiz Carlos. Tem boi dizendo que se Bozo cair vai ser pior, pois fica o Mourão. Eu digo, saindo, o minto, qualquer cachorro serve, sem dúvida nenhuma. E tem uma coisa que é a parte boa se o Bolsonaro cair e o Mourão ficar. Vai ficar, para quem ainda tem dúvida que as Forças Armadas do Brasil é um fracasso, o Mourão vai só assinar embaixo ali depois, ali, mostrando o quanto eles são ali incompetentes. Bota fracasso nisso. Exatamente. Sujeito safado, foi eleito às custas das fake news. E depois aqui a Márcia aqui, fora vagabundo execrável novamente, depois... E aí depois a Márcia aqui fez vários comentários aqui, levou uma facada com uma faquinha do bolinho pulmão, exatamente, uma faquinha mesmo. Sujeito ordinário, pulha, bandido, sujo, hipócrita, ladrão, lixento, nojenta. Eu já complemento aqui para ela também aqui. Pois bem, deixa eu ver aqui. Tá rolando na tela aqui, Diogo, assim, ó, que é um pouco do que tu já tinha falado. Eu quero botar uma outra tela ali depois ali. Bolsonaro lamenta a vacina. Isso na segunda-feira, né? Na segunda-feira, logo quando o Dória lá vacinou, ele, na segunda ou na terça, ele fez uma declaração lá, a gente, é isso aí, né? Fazer o quê? A vacina chegou, né? Ele ficou lamentando que a vacina chegou aí. Aí, Diogo, quero só botar na tela aí, me avisa se tu estiver visualizando, tá? Dá para ver, né? Sim, dá para ver, Antônio. Diogo, aqui nós temos o
quantas pessoas estão sendo vacinadas no mundo. Nós já temos ali mais de 72 milhões de pessoas vacinadas no mundo, enquanto no Brasil nós já recém ultrapassamos 600 mil pessoas vacinadas no mundo. Então dá para ver, e aí a brincadeira que o site faz aqui, né? No zero aqui, né? Que nenhuma pessoa aqui no Brasil e no mundo virar um jacaré. Essa é a parte mais interessante que tem, né? Não sei se nessas alturas do Mas para tu ver, né, Antônio, que coisa maluca, como o Brasil está desorganizado para dar a vacina, né? A gente está se queixando que são poucas vacinas que tem, e é verdade. Tem aí 4 milhões do Butantan e 2 milhões da Índia, 6 milhões. E eu acho que já faz uma semana que a gente está vacinando, né? E vacinou aí 10% do que tem de vacina à disposição, que não é nem 10% do que a gente precisa para vacinar o povo. Então, assim, para tu ver, assim, a própria rede do nosso país, através do SUS, através dos órgãos competentes, né, enfim, da saúde, avaliam que o Brasil teria condições de vacinar 5 milhões de pessoas, de 5 a 10 milhões de pessoas num único dia, né, por conta da nossa rede. Em uma semana, só conseguimos vacinar 600 mil. É muito pouco, está muito devagar. E aí, para ver a capacidade que tem o nosso sistema, né? O nosso sistema que, com todos os problemas que nós possamos ter, com todos os problemas, né? O nosso sistema, a nossa logística, ela é muito eficiente. E diga-se de passagem, logística que não tem nada a ver com o general, tá? Só para... É que não tem lembrar. Tu imagina, né? A gente já está há um ano, Antônio, sob o processo da pandemia, né? Um ano. E a vacina começou a chegar no Brasil faz uma semana. O país teve um ano para se organizar, para comprar as vacinas, para montar um plano, para montar uma logística, para montar uma força-tarefa, né? E não tem. Cada cidade e cada estado, mas praticamente cada cidade que está cuidando da vacinação, porque o Ministério da Saúde não existe. O Ministério da Saúde não existe em relação à organização. Isso é muito ruim, porque sempre, desde que existe, é sempre o Ministério da Saúde, o governo federal, que puxa à frente, que ele que organiza, que ele toca as coisas, né? Então está muito fracionado, isso é um perigo que está acontecendo, ser tão fracionada a distribuição e a coordenação desse processo de imunização do povo, né? Sem dúvida nenhuma, né? Vamos dar uma olhada aqui, uma lida aqui em alguns comentários, aqui o Antônio está dizendo para nós, mais do que na hora, antes que seja tarde. Depois continua aqui, o Antônio Carmo Oliveira, efeito do voto errado, aos poucos todos vão sentir no bolso, já estamos sentindo aqui no bolso, né? O Antônio continua aqui, Márcia Alencar, pois é, e depois a Carmen Oliveira, não votei errado, votei no professor. Muito bem aqui, vamos botar uma próxima notícia aqui já na tela aqui. Pois é. Aqui eu subi aqui. Deixa eu só ver aqui. Pois bem, Diogo, semana passada a gente noticiou sobre aquele caos que estava acontecendo em Manaus, né? Numa reportagem do Nassif, o Nassif, que ele é o criador do site o GGN, né? O Luiz Nassif, ele diz que o governo Bolsonaro sabia que o oxigênio faltaria em Manaus. 3 dias antes da fase aguda da crise, ao participar em Manaus de um evento reunindo membros do Ministério da Saúde e autoridades do Amazonas para o lançamento de um plano de enfrentamento ao Covid-19. O ministro da Saúde, o Pazuello, o da Logística, já admite que o oxigênio estava em falta. Foi nessa época que ele foi lá levar o kit cloroquina também, né?
era para tentar resolver o problema de Manaus. E aí, Diogo, o governo já sabia que o oxigênio ia terminar. O que tu me diz disso, Diogo? Que eu acho que são duas coisas, né, Antônio? E uma é pior que a outra, né? É um governo, primeiro, que tem, na minha opinião, eu não tenho dúvida disso, né? Ele é o principal aliado do vírus, né? É um governo a favor da morte, a favor do genocídio do seu próprio povo. Isso está muito claro, né? Não é um absurdo, como a gente falou aqui antes. Fazem 1 ano que a pandemia está aí, 1 ano que o Brasil enfrenta esse processo e não tem plano nenhum. Então, assim, primeiro que eu acho que é uma política de Estado, né? De Estado. E segundo, ele é um governo muito incompetente, muito incompetente. Ele não sabe fazer. Não sabe fazer. Porque tu imagina, tu é ministro da saúde. Então é isso. O ministro Pazuello estava lá em Manaus, estava lá no estado e na cidade, uma semana antes do ocorrido. E foi muito bem avisado, muito bem avisado, muito bem orientado em relação ao que estava acontecendo. Bom, pasmem, uma semana depois aconteceu do que aconteceu, onde centenas, eu acredito milhares de amazonenses perderam sua vida por não ter um cilindro de oxigênio à disposição. Pensa bem. Né? Então, é as duas coisas. Primeiro, é uma questão muito bem focada de governo, e a segunda é que os caras muito incompetentes, porque tu imagina, o general Pazuello, ele tem como grande portfólio do seu currículo a questão de ser um grande estrategista e um grande especialista em logística. Né? E o Pulha não teve a capacidade de mandar oxigênio, cara. Para teres uma ideia, alguns artistas aí se reuniram, em questão de 24 horas, mandaram milhares de metros cúbicos de oxigênio, né, para Manaus. Artistas de casa, usando um telefone e as suas redes sociais. Teve artista aí, se não me engano, o Whindersson ali Nunes, o cara organizou um Boeing para mandar oxigênio para Manaus. E aí o governo não conseguiu. Então, assim, é um governo que não existe, cara. É um governo que não existe. E por isso que ele tem que sair. Primeiro, porque é um governo genocida. E segundo, que é um governo extremamente incompetente, que não tem capacidade de tirar o Brasil da crise que o Brasil se encontra. Não tem capacidade para tirar o Brasil, né, da crise sanitária, e não tem capacidade para tirar o Brasil da crise econômica. Não tem. E aqui não é torcida organizada. Aqui não é torcida. Ao contrário, assim como eu, você, nós queremos que o Brasil, né, que as pessoas tenham melhores condições de vida, mas não tem a mínima capacidade, cara. Como a gente já falou várias vezes aqui, Bolsonaro, se tiver que fazer um psicotécnico para trabalhar numa empresa, ele não passa, Antônio. Ele não passa. Eu não tenho dúvida nenhuma que ele não passa. E hoje o cara é o cara que governa o Brasil. E que o problema é esse, Bolsonaro governa o Brasil, né, como se estivesse gerindo um time de futebol, né? Ele partidariza tudo, ele traz a política para tudo, ele é muito de criticar quem faz as coisas com ideologia, quem partidariza as coisas, mas o infeliz me partidarizou a vacina, cara. Tu mesmo bem disseste aqui na abertura desse bloco aqui, né? Eu lembro muito bem ali semana passada, quando ele vai fazer a fala ali pro seu gado, que fica lá naquele brete que ele montou na saída do Planalto, que ele diz, apesar da vacina, daí ele meio que se corrige assim e fala, a Anvisa aprovou, agora... Então, assim, ele começa chorando, né? Tipo assim, que droga, né? Apesar de termos iniciado a vacina, o cara é totalmente contra a vacina. Porque é isso, o Bolsonaro, ele nunca conseguiu, né, sair do seu personagem, ele não consegue sair do seu personagem nunca, né, porque infelizmente ele sabe que 25% do povo brasileiro pensa dentro da caixinha que nem esse idiota, né, então ele milita e ele governa única e exclusivamente para esse bloco que ele lidera, né, é uma lástima. Sem dúvida nenhuma que a Carmen aqui está fazendo uma pergunta, já dá boa noite aqui para o Marcelo aqui, o camarada nosso, dando boa noite. A Carmen, ela faz uma pergunta aqui. O filho do Bolsonaro disse que mais de 7 milhões de brasileiros
estão recuperados. Isso procede? Sim, isso procede. Até vou colocar aqui na tela, aqui, Carmen, para que a gente possa ver. Eu acho que isso é importante. Avisa aí se estiver visualizando, Diogo. Está visualizando, né? Sim. Então, nós temos aqui o total de casos no país inteiro, né? Nós temos, assim, 8.816.000 pessoas que já foram infectadas. Os que se curaram, em torno de 7.775.000. E as mortes já ultrapassaram 216.000 pessoas. Mas uma coisa, né, Antônio, que é importante observar nessa situação, bom, que mais de 7 milhões de brasileiros já se recuperaram, beleza, legal. Só que tu para e pensa, a gente não tem hoje um indicador de quantas pessoas ficaram com sequelas do Covid, né? Porque quando a gente fala que tem 7 milhões e 700 e tanto recuperado, isso não significa que o cara tá bonzão em casa. Né? Muitas dessas pessoas não vão mais poder trabalhar. Muitas dessas pessoas ficaram com sequelas irreversíveis, né? Que não saíram, não voltaram para casa como eram antes. Né? Então, esse lance que às vezes o governo Bolsonaro gosta de propagandear, é que nós temos que ver pelo lado positivo que mais de 7 milhões já se recuperaram. Isso é uma baita de uma balela, cara. Eu conheço muita gente, tu conhece muita gente, eu tenho questões na minha família, né, que passaram por situações bem difíceis e ainda passam por situações bem difíceis. Então, assim, é difícil, muita gente se recupera, mas tenho certeza, não tem esse dado aqui agora, e aqui eu não vou dar uma de bolsominion, né, para brigar com informação, mas assim, eu tenho certeza que, olha, grande parte desses mais de 7 milhões ficarão com sequelas irreversíveis para o resto da vida, né, por conta do Covid. Exatamente. Aí, Diogo, tem um outro elemento aqui, um cálculo que já está se fazendo, inclusive hoje de manhã, acompanhando alguns sites e algumas lives, né? Tem um outro dado que ele é preocupante. Esses 216 pessoas que elas faleceram já por vítima do Covid, isso corresponde, Diogo, em torno de 0,5% da população brasileira. Isto é, a população brasileira, normalmente, ela cresce, tá? Somos um dos países do mundo que a população cresce, nasce mais pessoas do que morrem. Pois bem, no governo do Bolsonaro, nós estamos tendo um efeito que ele é assustador. A população está diminuindo, e é em torno aí de quase 0,5% da população, 0,5% a menos que nós estamos tendo na população brasileira hoje, por incrível que pareça, né? E fruto desse governo. Pois bem, vamos ver o que nós temos aqui agora. Diogo, agora nós temos assim, Manaus, ou melhor, após a Manaus, cidade do Pará também entra em colapso por falta de oxigênio. Isso aconteceu no meio da semana, tá? E aí tem um relato aqui de uma médica, que ela vai dizer o seguinte: a médica está revezando o oxigênio, um aparelho ligado a uma máquina que garante ar apenas por 2 horas. É uma escolha muito difícil, disse o prefeito de Faró, no oeste do Pará. Paulo Carvalho, ao menos 7 municípios da região estariam enfrentando uma situação semelhante. Isso quer dizer o seguinte: a questão do Pará, melhor, a questão de Manaus, ela está sendo assim, transportada para outros estados, e ali ele é vizinho ali, já está indo para outras regiões ali da questão ali norte. Então, como o processo da vacinação nossa, ela é muito lenta, e depois a gente vai entrar num tema ali para tentar esmiuçar mais essa questão da vacina, que ela não está chegando, né? Para que a gente consiga entender melhor aí essa demora. E os problemas que tiveram em Manaus vai estar se ampliando nos outros municípios e estados vizinhos, certo?
Então, Diogo, a situação ali, na verdade, ela tende a piorar e não a melhorar. Por mais otimista que a gente esteja sendo, esteja dizendo, não, a vacina está chegando, as coisas estão acontecendo, mas nesse tempo tem muitos hospitais que estão superlotados na sua capacidade. E a questão do oxigênio não terminou, ele tende a piorar, né? E além disso, Diogo, comenta sobre essa questão do Pará, que é um outro estado que vai entrar em colapso. Na segunda-feira, o Bolsonaro ainda teve a coragem de fazer uma piadinha com o Maduro ainda, que ajudou. Ao ponto de chegar e dizer, o Maduro ajudou, tá? Como é que pode? Os caras comendo cachorro lá e ele quer ajudar nós, hein, não sei o quê. Ele teve a capacidade de falar uma asneira dessa, Diogo. E aí, Diogo? É mais um absurdo, né? Mas esperar o quê de um cara que tem a capacidade cognitiva do Bolsonaro, né? Mas assim, eu acho que isso que tu bem disseste, né? Nós vamos ver isso com mais frequência no país agora, nas próximas semanas, né? Nos próximos meses, porque parece, né, que essa segunda onda ela é mais transmissível, né? Por estar tanto tempo circulando no meio da população, né? Isso já era visto pelos órgãos sanitários no mundo todo, né, que quanto mais tempo o vírus circula na população, mais ele consegue, né, criar mutações, né? Então a gente já teve essas mutações na África, na Inglaterra, agora aqui no Brasil, né, essas variantes do vírus que parecem ser muito mais transmissíveis, parece não são mais 50, às vezes 70% mais transmissíveis, e alguns estudos ainda preliminares também estão demonstrando que são mais letais, né? Aí tu soma isso, um ano de isolamento social, um ano da situação, chega a vacina, chega o verão, né? As pessoas já estão mais, relaxam os seus processos de cuidados, né? E aí, bom, é matemática, né? O crescimento de uma pandemia ela é matemática. Quanto mais as pessoas aglomerarem, quanto mais elas não se cuidarem, mais vai aumentar os casos, né? E as vagas em UTI, as vagas nos hospitais e os insumos, eles são limitados, né? Chega um momento que acaba, ainda mais com um governo como o governo Bolsonaro, que trabalha muito para ajudar que isso aconteça. Então é isso. Então o que aconteceu em Manaus, a gente está vendo agora acontecer no Pará, e infelizmente nós vamos ver acontecer em muitos lugares, e daqui a pouco em grandes centros, em centros urbanos maiores ainda, né, do que lá em Manaus e agora lá no Pará. Então é isso, né? E aí, somado a tudo isso, uma falta de organização do governo federal, um relaxamento automático da população, é difícil, Antônio, é um momento bem, eu acredito que, e o pior não é isso, o pior é a gente saber que, infelizmente, o pior da pandemia ainda não chegou, né? Quando a gente acha que a coisa está querendo partir para se estabilizar e regredir, não, ela ainda está num pico de crescer, né? Então, se o povo não se conscientizar que não tem governo, né, e que vai depender muito dos municípios, dos estados, a aquisição dessas vacinas, né, e a implementação dessas políticas de combate ao Covid, e a população entender que tem que se cuidar de verdade, né, nós vamos ver isso acontecer muito mais, porque é isso, nós estamos vivendo sobre um governo que deixa faltar oxigênio em um hospital, né, um item super básico, que pode te planejar com antecedência, porque a nossa indústria aqui, as nossas empresas, elas têm capacidade de produzir. O problema é que nós temos governos que não estão planejando isso de forma adequada. E aí o mercado, a gente sabe como é que é, né? O mercado vende para quem paga mais. Infelizmente, é o jogo do capitalismo, né? Tantos aí defendem que é o melhor sistema, né? Mas é isso, vamos ter que ter muita paciência, é um jogo de xadrez, né? E as próximas semanas e os próximos meses serão bem difíceis. Sem dúvida nenhuma. Agora sim, nós temos, já está correndo ali na tela, ali, foi feita uma pesquisa essa semana, saiu no site o 247, ali, Brasil 247. Olha o interessante, jogo. 9 em 10 cidades, a cada 10 cidades, 9, né, que receberam o kit Covid, tiveram taxa de mortalidade mais alta, aponta o levantamento.
E teve um questionamento essa semana, João, que ele é interessante, que o kit Covid ele já está aprovado pelas autoridades mais renomadas do país. Inclusive, um francês lá que é considerado o pai do kit, né, o pai da cloroquina, ele fez uma declaração que realmente ele estava enganado. Ele pegou e assinou embaixo lá o francês. Não vou me recordar o nome dele agora. Mas, enfim, mas o que se está cobrando agora? Porque não adianta só cobrar do Bolsonaro. A Associação Médica até agora não se pronunciou. A Associação Médica do país, que foi tão forte e foi tão dura e foi tão carrasca para enfrentar a Dilma, e quando a Dilma criou o Mais Médico, era para abrir principalmente para que regiões que não tem médico pudessem ter, que é lá no fundão da vila, lá no estado do norte, do nordeste, onde um médico não quer ir, o governo acabou trazendo médicos de fora, e as entidades médicas foram muito duras, foram para cima da Dilma, e não queriam, que era um escândalo isso. Isso a gente se entende que é o que eles chamam da reserva de mercado. Isto é, toda vez que se abre uma universidade, ou melhor, um curso de medicina, né? Toda vez que isso acontece, as entidades médicas eles vão para cima e querem proibir de qualquer jeito. Isso por uma questão bem simples de compreender, né? Quanto menos médicos tiver no mercado, mais são os ganhos deles, e principalmente as suas clínicas particulares ficam lotadas. Então, por isso que eles fazem esse corporativismo. E a questão da cloroquina, que está provado que está matando as pessoas com esse tratamento incentivado pelo o Bolsonaro, entidades médicas não se manifestam, elas ficam completamente caladas. O que será que tem por trás disso, Diogo? Na verdade, o que tem por trás disso é partidarismo, é ideologia, né? Infelizmente a gente tem que, e aí a gente não precisa ser cientista político, nem ter uma pesquisa de opinião para saber que, infelizmente, a maior parte da classe médica, né, ela é elitizada, né? Ela é de direita, né? E na maior parte das vezes conservadora, né? E não dará o braço a torcer, né, em relação a essa situação, né? Porque isso, o kit cloroquina, ele está muito claro que ele não tem eficácia nenhuma. Não tem eficácia nenhuma. Ele foi um medicamento partidarizado, né? Que figuras como Trump e como Bolsonaro, né? Digamos assim, uma das pouquíssimas lideranças no mundo que abraçaram, né? Já na larga, porque eles tentaram dar uma de malandro, né, Antônio? Vamos falar aqui o português correto. Trump e Bolsonaro, seguindo a sua orientação, tentaram dar de malandro. Não, vamos abraçar um medicamento qualquer aí, né? Porque se daqui a pouco a pandemia não for tudo isso, nós vamos ser o pai nós vamos ser o salvador da pátria, porque daí nós vamos dizer que nós curamos o nosso povo com cloroquina. Porque aquilo que a gente... Esses dias eu estava vendo uma discussão na rede social, né? Um defendendo, eu tomei cloroquina, tomei hidroxicloroquina e me curei do Covid. Aí um outro respondeu para ele, eu comi batata frita e bolinho frito durante o período do Covid e me curei também. Então, batata frita e bolinho frito curam Covid. Né? Porque é isso, é brincar, é partidarizar um medicamento. Né? E foi isso que ele fez. E agora, inclusive, foi desmentido pela própria Anvisa, né, Antônio? A Anvisa, que tem uma diretoria inteira escolhida a dedo por Bolsonaro e por seus seguidores, né? Os caras mesmo foram lá e disseram, não, olha, cloroquina, hidroxicloroquina, me esqueci agora o nome de um outro remédio ali que é para piolho e para vermes, né? Não tem eficácia nenhuma comprovada, né? Que a única medicação eficaz para combater o Covid é a vacinação, né? Então ele foi desmentido por todos, e isso é mais um elemento que também atinge diretamente Bolsonaro, porque ele abraçou essa causa, né? Inclusive o Ministério da Saúde
nos portais do Ministério da Saúde, nas orientações do Ministério da Saúde, até essa semana, não sei se tiraram do portal agora, orientavam as pessoas a tomarem esses medicamentos, né? E a gente sabe quais são os efeitos colaterais. Por exemplo, a cloroquina, a hidroxicloroquina, elas são medicamentos, por exemplo, para tratamento de quem tem lúpus, por exemplo, né? E ele é um medicamento que ele pode aumentar muito a tua pressão e pode piorar, né? Pessoas que são hipertensas, que têm problemas cardíacos, ela pode afetar diretamente essas pessoas e piorar a sua situação, inclusive, né? Porque todo mundo aqui sabe que um dos problemas de quem, né, pega o Covid é a questão da insuficiência respiratória, de poder ter uma parada cardíaca e tal. Então, tu imagina, né, se tu antes, inclusive, de ficar ruim do Covid, tu tomou esses medicamentos, eles podem, inclusive, ter prejudicado mais ainda o sistema cardíaco do infectado pelo Covid e, né, potencializar, né, a questão do vírus no sistema cardíaco. Então é isso, né? Mais uma mostra que Bolsonaro, isso que eu fico pensando, sabe, Antônio, quantas pessoas vieram a óbito por conta do negacionismo e dessas orientações macabras do governo Bolsonaro. Eu estava lendo ontem no G1, sabe, uma professora de São Paulo dizendo que perdeu a mãe para fake news. Ela dizendo, eu perdi minha mãe para as fake news das redes sociais. A mãe dela tinha 71 anos, também era professora, mas aquelas bem conservadoras e tal, e a mãe dela era uma daquelas que dizia que Covid não existia, que era mentira, que foi uma doença criada pela China, né, que nunca existiu, e que bibibi, tarará, aquela coisa toda. Aí a mãe dela se infectou, e a mãe dela, até o último dia, não acreditava que estava com Covid e não foi para o hospital de jeito nenhum. Eles só conseguiram levar ela para o hospital quando ela estava nas últimas. E ela foi para o hospital e ela morreu dizendo que não tinha Covid, que era mentira aquilo ali, né? E a filha dela, então, dando um depoimento dizendo que perdeu a mãe para as redes sociais, para as fake news das redes sociais, porque ela dizendo que a mãe dela se alimentava manhã e tarde e noite desses grupos de Facebook e desses grupos bolsonaristas de disseminação de fake news pelo WhatsApp, né? Que coisa. Aqui a Carmen está dando uma contribuição ali, ela, acho que é ivermectina, né, que tu tinha comentado. Isso aí, ivermectina. Esse nome. Ivermectina. Remédio para piolho e para vermes. É isso, na verdade. Como é que pode, cara? Pá, olha. Enfim, Diogo. Mas, Diogo, a gente sempre ficou sabendo de umas histórias interessantes que tinha assim, ó. Quando tu ia no médico, né? O médico já tinha alguns remédios lá padrão que ele dava para os pacientes. Médico padrão. Às vezes eles nem olhavam para o cara lá, remédio, já dava para o cara mesmo. A gente sempre escutou essas histórias. Mas o que tinha por trás disso, né? A indústria farmacêutica, que sempre se comentou, mandavam remédios para para muitos médicos, né? E aí nas férias do médico lá, a indústria farmacêutica dava lá uma passagem para ele, para a esposa, para a família, para ir para alguma praia paradisíaca, para ir para a Europa, dependendo do médico e tudo. Tinha umas trocas ali e tudo. E eu não sei se o remédio esse aí do Bolsonaro não está dentro de um pouco dessa lógica, né? Nessa lógica de umas trocas ali, o médico receita, depois ganha um presente lá para ir para uma praia legal, tirar férias e tudo mais. Não sei se não pode ter um pouco disso também, né? Também. Nunca sabe. Mas agora, Diogo, agora a gente vai entrar numa questão que ela é bem complexa, já está ali rodando na tela ali. O Bolsonaro, a equipe dele ali, eles começaram a admitir que os aqueles ataques histéricos que eles fizeram à China, agora está tendo uma retaliação. Só que a diplomacia chinesa, e ela é interessante porque ela é uma diplomacia completamente diferente da estadunidense. A diplomacia estadunidense é tipo o seguinte, né?
Eles elegem tais presidentes que são os ditadores, são o eixo do mal, tem que ser derrotado, e eles vão e falam para as agências e tudo mais. Os chineses já não fazem isso. Os chineses já não falam. Os chineses agem. E agora, o que está acontecendo agora? Com todas as atrapalhadas que o governo brasileiro fez, os chineses vão começar a mandar os insumos da vacina conta-gota. Pinguinho assim, ó, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e cada pouquinho que eles mandarem da vacina vai ser um acordo comercial que vai estar por trás. Um deles é a questão ali daquela empresa Huawei ali, né? Aquela empresa Huawei. E agora me fugiu o nome agora da tecnologia lá da internet deles lá, que eles querem mandar agora entrar nesse acordo agora, né? Que é a plataforma lá... Agora... 5G, a plataforma 5G. Isso, 5G. A plataforma 5G que vai entrar no acordo agora, no acordo que está entrando. Então, os chineses agora, tudo que eles não conseguiram do governo do Bolsonaro, eles vão colocar tudo na pauta para conseguir tudo que eles querem agora. E aí, o que vai acontecer? O Bolsonaro vai ter que começar a ceder muito mais coisas agora para tentar ter essas vacinas. Isto é, nós estamos perdendo o jogo de 7-1 na questão da geopolítica. O que tu acha sobre isso? Eu acho o que eu acho do governo Bolsonaro em todas as áreas, né? Um governo esdrúxulo, incompetente, sem a mínima capacidade de estar ali, né? A gente não sabe como eles estão ali, enfim, mas estão ali, né? E agora não vão ser incompetentes até o último dia dos seus governos, né? E é fato, o governo Bolsonaro perdeu diversas oportunidades, né, de já estar em fundos bilionários de aquisição de vacina e que eles nunca deram bola, né, por conta dessa ideologização, né, por conta dessa aproximação com Trump, né, que fizeram com que o governo brasileiro e que o nosso país ficasse totalmente isolado, né, a própria Pfizer, né, que no ano passado, em setembro do ano passado, ofereceu aí um acordo para subsídio, para destinar 70 milhões de doses para o governo, para o país, e o governo brasileiro não deu a mínima, né, porque ele se aliou partidária, ideologicamente, a essa vacina que é de Oxford, né, e que até agora não conseguiu nada, a não ser essa migalha de 2 milhões de doses, né. Os insumos, por exemplo, para vacina, para essa vacina que a Fiocruz vai produzir, que é essa de Oxford, eles vão começar a chegar a conta-gota, como tu disseste, em 8 de fevereiro. 8 de fevereiro, né? E a Sinovac, lá do Butantan, mesma coisa, a Coronavac, né? Provavelmente aí para meados de fevereiro. Então, tu imagina, mandando a conta-gotas. Só o Butantan, para tu teres uma ideia, ele tem capacidade de produzir 1 milhão de doses por dia. Por dia. Por dia. Provavelmente o Fiocruz deve ser, no mínimo, isso, né? Mas só que daí não tem insumo, né? Então, assim, nós estamos num voo às cegas, né? Operando sem nenhum, né, aparelho no nosso avião, e para piorar para piorar o piloto sumiu. Um voo às cegas e sem piloto, né? Então esse é o Brasil no meio da pandemia, né? E por isso que eu digo para ti, o governo Bolsonaro pode sim ser impeachmentado nas próximas semanas, próximos meses, por conta disso, né? Tem uma pressão popular, isso é fato. O Datafolha fez uma pesquisa agora nos últimos dias que demonstrou que quase 80% da população quer se vacinar, ou seja, aumentou o índice, aumentou o indicador, né? A mesma pesquisa trouxe, né, à tona, dizendo que o brasileiro avalia que o Dória fez mais pelo combate à pandemia do que Bolsonaro, isso é um outro indicador, né? As quedas, né, tanto na popularidade quanto na rejeição ao governo e ao presidente também demonstram isso, e aí somado a lentidão que será essa vacina. Também tem uma outra questão, né? Várias entidades empresariais já começaram a se movimentar e lançar manifestos cobrando o governo federal
para agilizar a vacinação, porque também as entidades empresariais, os donos, né, do dinheiro, digamos assim, já começaram a ver que só com a imunização da população, através da vacina, é que a economia vai poder retomar. Então, assim, está se criando um ambiente muito forte para isso, né? Mas é difícil, Antônio, a gente saber o que vai acontecer de verdade, porque, assim, eu acho que no final das contas, cada estado vai criar a sua guerra interna para adquirir as vacinas do jeito que der. Sem dúvida nenhuma. Aí nós temos agora aqui o seguinte, só para a gente não perder, não ficar falando só na questão da vacina, né, Diogo? Nós temos a questão, assim, da economia que está um caos generalizado. Para termos uma ideia, Diogo, neste mês nós tivemos 3 aumentos da gasolina, em um mês apenas. Melhor, o mês não terminou ainda. Tá? Hoje é dia 24 recém. Tá? E nós já tivemos 3 aumentos do preço da gasolina este mês. Na live passada a gente já tinha comentado sobre várias indústrias que estavam fechando, estão fechando no país, porque estão considerando o Brasil um país que não é rentável. Inclusive, o nosso, como é que eu diria, o nosso público consumidor, ele vem caindo gradativamente porque está ficando pobre, né? Porque toda vez que tu abre a economia, que nem os liberais eles defendem, aonde vende tudo, né? Quem mais paga, quem mais sofre é a população, e quem ganha, na verdade, são os grandes... Que na verdade, né, Antônio, o pobre está cada vez mais pobre. Essa que é a verdade. O rico cada vez mais rico. Então, a gasolina aqui é um termômetro, não esquecendo, né? Que lá no governo Temer, logo depois do golpe, né, se trocou na Petrobras a política que a Petrobras tinha, porque hoje a política da Petrobras, que começou lá no Temer, ela é gerida pelos preços internacionais. O governo não tem gerência nenhuma na Petrobras. A Petrobras é praticamente um órgão independente do governo. É o mercado financeiro que comanda a Petrobras. E aí eles aumentam os preços conforme a questão internacional. E aí, Diogo, além da pandemia, a economia ela está devastando a vida das pessoas. O que dá para falar? É isso, Antônio. É isso. Como dizia o presidente Lula, né, que aqui no nosso país, aqui no Brasil, quem toca a economia, quem faz a roda da economia girar, é o povo trabalhador, é o povo mais pobre do nosso país, né? Então, por isso que o presidente Lula sempre falava em investir no trabalhador, investir na periferia, investir nos mais pobres. Porque o rico, ele acumula, né, Antônio? O rico, ele segura, ele guarda, ele investe fora do Brasil, ele deixa na poupança, ele compra imóvel, investe em imóvel, e aí o seu dinheiro fica lá parado e rendendo sem gerar emprego nenhum. E o que acontece quando o pobre recebe um aumento, quando o pobre tem o emprego, quando o trabalhador consegue ter um valor a mais na sua conta? Ele consome, né? Ele consome, ele compra roupa para os filhos, ele, né, bota uma comida melhor na mesa, ele usa para viajar, ele usa para fazer lazer, né, para trocar de carro, comprar um carrinho melhor, né, comprar uma motinho melhor. Então é isso, botar um filho na faculdade. Então o pobre, tu investir no povo mais pobre desse país, é onde tu vai fazer o país crescer. E não é à toa que foram dos nossos governos, os governos do Lula, da Dilma, que o Brasil atingiu os melhores indicadores econômicos, os menores índices de desemprego dos últimos 30 anos. Por quê? Não, porque teve essa lógica, teve esse olhar, né? Investimento no Minha Casa Minha Vida, investimento no saneamento através do PAC Saneamento, pavimentação através do PAC Pavimentação. Então esse é o lance, é investir e dar emprego para o povo trabalhador, para o povo mais pobre desse país. Né? E o governo Bolsonaro, com a agenda do Paulo Guedes, faz completamente o inverso.
né? Ele deixa os ricos mais ricos e ele deixa o pobre mais pobre e ele tira a classe média da classe média e joga para a classe né, mais pobre. Então, isso é uma conta muito simples de fazer, né? E o país está à beira, além do colapso sanitário, está à beira do colapso econômico, né? À beira de um colapso econômico também. E agora, com o fim do auxílio emergencial, se não for aprovado a continuidade do auxílio emergencial, esse colapso vai chegar muito antes. E aí tu vai ter um colapso econômico e sanitário junto e a gente não sabe onde isso vai dar, né? Mas não adianta, é a agenda que o governo Bolsonaro assumiu, né? Essa é a agenda e nós estamos cada vez mais na beira do precipício e eu não sei como ainda tem gente que defende essa pauta, né? Claro, a gente sabe quem é essa gente, né? São os donos do dinheiro, por isso que a gente falou. O pobre cada vez mais pobre, né? A classe média cada vez mais pobre, né? E os ricos cada vez mais ricos. Mas quando a gente diz ricos, cada vez mais ricos, é 1% da população, né? Que são os mais ricos do país, né? Enfim, mas estamos à beira de um colapso econômico-financeiro também aqui no nosso país. Sem dúvida nenhuma, Diogo. Eu até entendo que o rico ele pense dessa forma e ele defenda os seus interesses, né? Não concordo lá com ele, mas entendo a lógica dele. Mas o pobre defender a política do rico, aí é uma coisa estarrecedora. Agora, Diogo, já temos 56 minutos e 18 segundos de live. Para terminar agora a nossa live agora, duas boas notícias agora. E dá para nós vermos o perfil, né, de pessoas. Quantas pessoas são diferentes? Antes de colocar, inclusive, essa notícia aqui na tela, dizer que já está tendo vários relatos extraordinários de fura-fila na questão da vacina. Em Manaus, nós tivemos um relato de 2 gêmeas milionárias, que o governador mandou nomear elas na área da saúde para elas tomarem a vacina. É algo extraordinário. Esse público da direita ou da extrema-direita, eles não têm princípios, eles não têm moral, eles não têm ética, eles não têm nada. Eles são o lixo da sociedade. Este, digamos que é o lixo que a sociedade produz, são esses tipos de pessoas que não têm nenhum princípio, eles não têm vergonha nenhuma de chegar e roubar algumas vacinas e ir lá levar para os seus pares lá, né? E agora, coloco na tela, tu já vai lendo aí, 2 grandes exemplos, né? Dilma recusa convite de Dória para furar a fila da vacinação. E ela complementa, inaceitável. Lula, só vou tomar a vacina quando o Brasil tiver o medicamento para todos. E aí, Diogo, tem diferença, será? Ou aquela do senso comum? É tudo igual, é tudo igual, é tudo igual. Será que é tudo igual, Diogo? Não, não é tudo igual, Antônio. É esse tipo de gente que tu fala, essa escória da nossa sociedade, que é capaz de fazer isso que tu acabou de comentar, são os responsáveis, né, por produzir essa escória, esse lixo que é o Bolsonaro, né? Foi por uma conjunção de situações, né, uma tempestade, digamos assim, perfeita, né, que conseguiu fazer com que essa escória conseguisse colocar Bolsonaro no poder. E essa escória hoje agora está furando fila, né, está nomeando filhas e filhos, né, na área da saúde para poder se vacinar, ou estão roubando a vacina, né? Porque quantas vacinas, por exemplo, em Diadema lá, houve roubo de vacina, né? Em Manaus, 50 mil doses foram desviadas e ninguém sabe para onde. A gente sabe para onde, né, Antônio? Foi para vacinar o filho da elite desse país que adora furar fila, né? Alguém não lembra daquela cena do Titanic, né? Daquele ricaço, depois de ter perdido lá a companheira no meio da correria, pegou uma criancinha do colo e foi para a fila lá dos botes salva-vida para entrar no bote para se salvar. Então, assim, essa é a cara da elite brasileira. Essa é a cara da turma que elegeu o Bolsonaro.
e que continua ainda defendendo Bolsonaro e a sua política, né? Porque tem condição, tem dinheiro para pagar e para comprar tudo o que precisa, né? Então, assim, essa postura da Dilma e do Lula eu não me impressiona, particularmente fico muito feliz porque cada vez mais eles ratificam, né, quem são, o lado que estão, né, e ratificam que nós estamos certos e que sempre estivemos certos, né, e que o lixo, que essa escória que produziu o impeachment, que produziu o golpe em cima de uma mulher legitimamente eleita, e que hoje o nosso país poderia estar muito melhor, eu não tenho dúvida nenhuma, né, que se Haddad tivesse sido eleito presidente da República ao invés do Bolsonaro, nós, em vez aí de ter 600 mil vacinados, com certeza teríamos aí mais de 10 milhões de pessoas já vacinadas no país, já teríamos vacinas já garantida para boa parte da população, porque teríamos um governo que é a favor da vida, né? Hoje nós temos um governo que é a favor da morte, né? Um governo que defende o massacre do seu povo, o massacre das minorias, que defende que o povo se arme para se matar. Isso que Bolsonaro representa, né? E a gente fica muito feliz aí que ainda temos lideranças como Dilma e Lula que ainda vão dar muita alegria para o nosso povo e que serão responsáveis, se Deus quiser, né, em 2022 retomarmos a presidência da República, se tudo der certo com o nosso presidente Lula, se justiça for feita, né, e o Brasil, né, voltar para o caminho do desenvolvimento e da paz que nós tanto merecemos, né, Antônio? Desde 2014, 2015, que o nosso país vive um turbilhão e parece que a gente nunca consegue acordar desse pesadelo, né? Sem dúvida nenhuma, aqui dando oi para nós a Cleidiane, ela continua aqui para nós. Boa noite, amigo, boa noite. Também aqui, com certeza, amigo, fazendo um comentário aqui em relação a nós aqui, depois comentando aqui verdades sobre o que o Diogo está falando. Depois nós temos aqui a Rita, dando boa noite para nós, e Odete no Fora Bolsonaro aqui. Então a gente chega ao final da nossa live hoje e já convidando a todos e a todas que a semana que vem nós vamos ter aí uma programação nova aí, tá? Nos acompanhem durante a semana aí. A grade vai estar melhor durante a semana na parte da noite, a partir das 7 horas da noite, nós vamos estar fazendo alguns comentários aqui sobre o que está acontecendo sobre política aí no país e trazendo informações quentes aí para todo mundo, certo, pessoal? Então, da minha parte era isso, Diogo. Uma boa semana, uma boa luta e vamos vencer o vírus e o verbo. Obrigado, Antônio, valeu, obrigado por mais esse convite. Estamos sempre juntos aqui, né? E vamos continuar lutando para derrotar o verme. Esse verme, infelizmente, não é derrotado com Ivermectina, com esse remédio aí que a gente falou, né? Ivermectina, mas a gente tem condição de derrubar ele com muita mobilização social, com muita campanha de rede social, com muita campanha nas ruas, mas sem se aglomerar, óbvio, né? Mas infelizmente ele não será exterminado com remédio. Mas tem outros remédios que a gente vai usar e vai tirar ele logo, logo do poder. Abraço, Antônio. Obrigado aí. Valeu. E aí a Cleidiane ali, Diogo, tá dizendo para nós que ela é do Piauí. Pô, legal. Pô, muito baita legal. honra. E Cleidiane, eu amo o Nordeste. Vocês são extraordinários. Se dependesse de vocês, show de bola. Seria presidente hoje. Se dependesse de vocês, nós teríamos um professor presidente. Tá? Então, assim, ó, nunca fui no Nordeste. Tenho vontade de ir para conhecer esse povo maravilhoso, principalmente o Piauí. Certo? Um grande abraço a todos e a todas e voltaremos domingo que vem. Valeu, Diogo. Abraço, valeu, tchau.